para procurar boas pastagens para o rebanho. Ele tinha que procurar águas limpas, águas cristalinas para aquele rebanho tomar, porque a ovelha ela é sensível, ela não come qualquer coisa. O bode não, o bode ele come que tudo que ele vê ele come. O bode, se você botar um bode na esquina, não tem se você sente o cheiro dele, que ele fede, que tudo que ele vê ele come, se é carniça, se é podre, se ele deixa até que andar ele come. Já a ovelha, ela é sensível, ela não come qualquer coisa. Imagine esse jovem num sol escaldante, procurando pastos verdejantes para cuidar do seu rebanho, do seu pai. E o interessante, irmãos, que Davi cuidava do rebanho do seu pai como se fosse dele. Ele dava a vida pelas suas ovelhas. Aí eu quero dizer que gigante que ele enfrentou. Qual foi o primeiro gigante que Davi enfrentava? Eram as bestas feras. O gigante que Davi enfrentava quando estava cuidando do seu rebanho, vinha leão para querer tragar as suas ovelhas. Ele lutava e destruía e matava o leão. Vinha urso, vinha esse gigante querendo tragar as suas ovelhas, comer as ovelhas, se alimentar. Davi ia, lutava e matava. Não só foi apenas o gigante Golias, que tinha quase 3 metros de altura, mas no processo da caminhada de Davi, ele passou por esse processo. A caminhada de todo cristão não é fácil, irmão. A gente vê às vezes as marcas, a gente vê às vezes as feridas, às vezes a dor já até passou, mas as marcas ficam. Eu creio que Davi tinha as marcas, porque irmão, o urso, irmão, ele normal, ele pesa, ele chega mais de 1 metro de altura. Ele em pé, irmãos, chega a mais de 3 metros de altura. Imagina um jovem de 14, 15 anos enfrentar um urso, um leão. Sabe o que ele enfrentava? Porque ele tinha Deus na frente. Porque nessa peleja ele tinha quem pelejar por ele. Está lá em 2 Crônicas, é o tipo da campanha que nós iremos fazer a partir de quinta-feira. 2 Crônicas 20:17. Nessa peleja tu não irás ter que pelejar, porque o Senhor está na frente. Davi enfrentava urso e leão. E às vezes nós passamos por tanta luta pequena, tanto gigante pequeno, e nós não achamos que não temos força para enfrentar, meu irmão. Eu tenho certeza que Davi tinha as marcas, as cicatrizes do animal que ele tinha que enfrentar, um leão, um urso. Ele se defende, irmãos, com as garras. Eles têm umas garras terríveis, é grande. Eu creio que ele tomando meus dedos, se for maior, imagine. Mas ele venceu o primeiro gigante da sua vida. E eu não sei qual é o gigante que está na sua vida. Eu não sei qual é o gigante que está querendo te destruir, que está querendo tirar a tua paz. Mas seja forte e corajoso, porque eu tenho certeza que nessa guerra tu não irá ter que pelejar, porque você tem um Deus, o Deus de Jacó, de Abraão, Isaac. Ele está aqui nessa noite e vai te dar a tua vitória. E essa luta que você está passando, você irá passar em nome de Jesus. Davi não só teve só apenas um gigante na sua vida, teve o segundo. Os seus irmãos. Irmãos, o inimigo, ele não brinca de ser inimigo. Imagine Davi passou o dia todo cuidando das ovelhas do seu pai, enfrentou ursos e leões, e ele chega na sua casa para ter uma paz, harmonia. E Davi se encontrava, os seus irmãos não gostavam de Davi. Era uma vida marcada pela inveja, pelo desprezo. Ele era rejeitado pelos seus próprios irmãos. Imagine você estar numa missão que poderia ser o mais velho, que deveria ser o mais velho, estar cuidando das ovelhas do seu pai, e o menorzinho está lá cuidando no meio de sol escaldante, dependendo das ovelhas, do urso, do leão, e vai para sua casa para ter paz, e ele não se contém a paz, porque os seus irmãos tinham inveja dele. Porque lá em 1 Samuel 17:28, que a palavra nos fala: e ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi, e disse: por que disseste
E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço, aí Davi diz, bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração. Quem disseste para ver a peleja? Ele ficou dizendo, questionando a Davi: o que tu veio fazer aqui? Cadê as ovelhas com quem você deixou? É que você está lá cuidando da ovelha que meu pai não deixou para você cuidar. Davi às vezes ele ia para ver os seus irmãos lutar, porque Davi não tinha idade, não tinha estatura para ser soldado, porque o seu irmão mais velho, Eliabe, ele já trabalhava já no reino de Saul como soldado, já conhecia o que era guerra, era um homem forte, formoso. Mas Deus não olha a estatura, Deus não olha se você tem olhos azuis, se você tem olhos verdes, se você é branco, pardo. Deus olha o coração, se o coração está contrito a Ele, se está adorando a Ele em espírito e em verdade. Davi se encontrava com os gigantes da sua família, porque, meus irmãos, o inimigo não vai querer usar o inimigo para ser inimigo seu, porque nós já sabemos que é inimigo. E quando nós sabemos que tem um inimigo, o que nós podemos fazer? Ou lutar contra ele, ou nos afastar. Mas ele usa os próprios da nossa família, meu irmão. Tem muita gente hoje, meu irmão, que não tem paz no seu lar. Tem gente hoje, irmão, que chega no seu trabalho e fica imaginando como vai chegar em casa. Ele se sente mais feliz de estar no trabalho, trabalhando, dando o seu suor, 8 horas para o homem, mas imagina chegar em casa porque não tem uma mulher virtuosa. Não tem os filhos criados na dispensação de Cristo. Mas tem muita gente que tem um bom trabalho, o ar-condicionado, bem financeiramente, enquanto tem uns que estão lá no deserto, está lá cuidando das ovelhas, enfrentando urso, leão, imaginando chegar em casa, enquanto tem outros que têm um bom emprego, chega em casa, tem uma boa casa, bom status social, mas só que se encontra vazio. Tem muita gente que tudo isso, tem um bom emprego, tem uma boa casa, mas é vazio dentro dele, porque tem algo dentro de nós que nós não preenchemos por bens materiais, tem algo dentro de nós que não preenche, meu irmão, com dinheiro, com fama, com mulheres. Não, só Jesus pode preencher esse vazio que tem no seu coração. Davi se encontrava com esse gigante na sua família, mas por causa desses obstáculos, Davi permaneceu firme, sendo um irmão amoroso, um menino temente a Deus, obedecia a seu pai. E esse pai aqui em Jessé simboliza Jesus Cristo. Muitas das vezes Deus te dá uma missão para você fazer, e às vezes você olha nos seus olhos carnal que é uma missão árdua, é uma missão difícil, mas se o Pai Celestial mandou você fazer, meu irmão, vá. Está difícil, vai ter luta, mas vá, porque o Senhor dos Exércitos está contigo. E pode vir urso, pode vir leão, pode vir diversidade, pode vir luta, pode vir o que vier, você irá vencer naquele que tudo pode. E o Senhor Jesus Cristo de Nazaré está para te defender. Nessa peleja você não terá de pelejar, porque o Senhor está contigo, meu amado. Ele continuou sendo um filho obediente ao seu pai, cuidando das ovelhas. E não fala, você vê que na Bíblia não fala nenhuma palavra de Davi falando mal do seu irmão ou confrontando. Sempre permaneceu firme. No meio da adversidade, meu irmão, você tem que continuar sendo firme, porque o inimigo ele vai criar circunstância para que você, para cada ação é o quê? Há uma reação. O inimigo quer isso, ele cria circunstâncias para você ter que reagir. Aí você entrega na mão daquele que tudo pode. Quando o inimigo vier com espada e lança, você entrega na mão daquele que tudo pode. Porque essa armadura do homem, eles acham que vai proteger, mas o que Deus tem para você é um escudo da vitória, que nada vai poder te deter, meu irmão. Permaneça firme. Por mais que venha um gigante, permaneça firme. Gigantes vai existir na vida do crente até a consumação do século. Aí que você não deve desesperar. Davi se encontrava com outro gigante, porque nós sabíamos que Davi era segundo o coração de Deus. Ele foi escolhido
desde o ventre da sua mãe. Glória a Deus. E interessante que na palavra de Deus, Davi, quando se encontrava com o gigante, e era alguém que ele conhecia, e era alguém que estava já quase perdendo o seu reino, era alguém que já estava fazendo coisas que estavam desagradando a Deus. Saul começou a perseguir a Davi. Aleluia. E era alguém conhecido, era o rei de Israel, conhecia a família de Jessé, conhecia os irmãos de Jessé e conhecia Davi. Olha que os lá no 1 Samuel 24, olha o que fala a respeito de Saul. Então os homens de Davi lhe disseram: eis aqui o dia do qual o Senhor te disse: eis que te dou ao teu inimigo nas tuas mãos, far-lhe-ás o que parece bem aos teus olhos. E levantou-se Davi, mensamente cortou a orla do manto de Saul. E no 5, versículo 5, que sucedeu, porém, que depois o coração doeu a Davi por ter cortado a orla do manto de Saul. E disse aos seus homens: o Senhor me guarde de que eu faça tal coisa ao meu Senhor, ao ungido do Senhor. E estendeu eu a minha mão contra ele, pois é ungido do Senhor. Davi teve circunstância para matar Saul, para destruir a Saul, mas Saul ainda permanecia como rei. Tem situação na nossa vida, meu irmão, que só Deus pode resolver. Enquanto Saul era rei, Davi, ele teve momentos para ele, sabia que Saul estava querendo matar, destruir a Davi, mas Davi tem ai de mim tocar no ungido do Senhor, porque é Deus que coloca, é o mesmo Deus que tira. Então, meu irmão, se preocupe com os gigantes que estão na sua vida, que estão na sua frente. Tem momentos que você tem que lutar, mas tem momentos que é Deus que tem que entrar com providência. Então, Davi, ai de mim mexer no ungido do Senhor. Aleluia. Mas agora nós iremos falar do verdadeiro gigante que a Bíblia relata. Mas Davi, para chegar até o gigante filisteu, ele passou por esse processo, meu irmão. Todo crente, para chegar onde ele chegou, se for contar a história de irmão Cleber, de irmã Ana, para chegar hoje onde ela chegou, onde está servindo a Deus, vai encontrar muitas lutas que ela passou. Irmão Humberto, que é mais velho que eu, se for contar a trajetória do que ele passou para servir a Jesus, o processo não foi fácil, mas ele venceu e está aqui hoje como servo do Senhor, como muitos homens aí que diziam que pastor é ladrão, que pastor só pega dinheiro dos meios de coração para comprar carro, e hoje são o quê? Pastores pregando o Evangelho. Deus pega aqueles que não são para transformar para a obra do Senhor. Então, meus amados irmãos, lá em Samuel, capítulo 17, 32, olha o que a palavra do Senhor vai nos falar. Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele, teu servo irá pelejar contra esses filisteus. Porém Saul disse: Davi, contra esse filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda és moço, e ele é um guerreiro desde a sua mocidade. Saul está dizendo: Davi, você não pode ir contra esse gigante. Você é moço, você é jovem, ele já é um guerreiro desde a sua mocidade, desde criança. Irmãos, vai ter gigante na sua vida que você vai estar forte, corajoso para enfrentar, e às vezes o seu irmão, na verdade, vai querer te desanimar. Não desanime, não. O que está com você é maior do que o gigante. Você vai nessa peleja e você vai vencer. Que interessante aqui, irmãos, que Davi nunca tinha lutado. Aí vai Saul, aqui no versículo 38, Saul vestiu a Davi das suas vestes e pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze.
vestiu de uma couraça. E Davi cingiu a espada sobre as suas vestes e começou a andar, porém nunca havia experimentado. Então disse a Davi e a Saul: não posso andar com isto, pois nunca experimentei. E Davi tirou aquilo. Muitas das vezes, meus irmãos, tem momentos que você, para vencer a batalha, você não precisa ter o escudo de alguém, você não precisa ter uma veste de alguém, você não precisa ouvir uma oração de alguém, você não precisa vestir a armadura de ninguém, você só tem que investir a armadura de Jesus. Ele disse: eu nunca vesti isso, porque talvez se Davi, meu irmão, tivesse vestido a armadura de Saul, as pessoas iam dizer, Davi venceu o gigante, mas venceu por causa da espada de Saul. Davi venceu o gigante, mas foi por causa das armaduras de Saul. Mas Davi foi temente a Deus. Eu não vou contra esse gigante, não preciso de espada, não preciso de escudo, porque eu vou em nome do Senhor, meu